Olá, gente! Aqui é a professora Francis Beire, sou professora de matemática. Venho convidar vocês para uma videoaula. Vamos? O tema da nossa aula de hoje é a equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde nós temos um termo do segundo grau, um termo do primeiro grau e um termo independente, onde as minhas letras A, B e C são coeficientes, ou seja, são números reais, e A tem que ser diferente de zero. Quando eu tenho a equação do segundo grau escrita desta forma, eu digo que ela é uma equação completa. Mas eu também posso escrever a equação do segundo grau da forma incompleta. Então, aqui, no outro exemplo que nós temos ax² mais bx igual a zero. Ou seja, nós temos o termo do segundo grau mais o termo do primeiro grau igual a zero. Neste caso, nós não temos o termo independente, que é c. Também podemos escrever de acordo com esse outro exemplo. Ax² mais c igual a zero, onde eu tenho o termo do segundo grau mais o termo independente igual a zero. E eu ainda posso escrever da forma ax² igual a zero, onde eu tenho apenas o termo do segundo grau, tá? Então, eu tenho que lembrar que eu posso escrever a equação do segundo grau da forma completa, onde ela tem todos os seus membros, ou seja, o termo do segundo grau, mais o termo do primeiro grau e o termo independente. Eu posso escrever também da forma ax² mais bx, onde ela está incompleta, porque c está igual a zero. Podemos escrever também da forma ax² mais c, termo do segundo grau, mais o termo independente, onde meu b vai ser igual a zero. E eu tenho aqui ax² igual a zero, ou seja, o termo do segundo grau, onde b e c são iguais a zero. Agora, nós vamos ter a resolução da equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, ou seja, uma equação incompleta. Nós temos o termo do segundo grau, o termo do primeiro grau. E o coeficiente, que é c, nessa situação é zero. Então, nós vamos resolver esse exemplo aqui, ó. 3x² menos 6x igual a zero. Então, nós temos o termo do segundo grau e o termo do primeiro grau. Notem que no termo do segundo grau e no termo do primeiro grau, nós temos x, ou seja, ele é comum nos dois. Então, nós vamos colocar x em evidência. Fica da seguinte forma, ó. A gente coloca x e abre parênteses. E como a gente faz uma divisão? Então, ó, 3x² divididos por x, eu tenho 3x. Repito o sinal de menos. 6x divididos por x, 6, igual a zero. Então, o meu primeiro valor da minha raiz nessa expressão é x igual a zero. Então, aqui, minha primeira raiz real é x igual a zero. A minha segunda raiz real, eu tenho que resolver 3x menos 6 igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x menos 6 igual a zero. Resolvo com uma equação do primeiro grau habitual. Então, eu tenho aqui, ó, 3x vai ser igual a zero mais 6. Lembrando sempre do oposto. 3x vai ser igual a 6. Logo, x vai ser igual a 6 divididos por 3. Então, meu x vai ser igual a 2. Então, quais são as raízes reais dessa equação? 3x² menos 6x igual a zero. Eu tenho lá os valores 0 e 2. Agora, nós vamos ter um outro exemplo de resolução de equação do segundo grau. Agora, vai ser do tipo ax² mais c igual a zero, ou seja, o termo do segundo grau mais o termo independente igual a zero. Então, nós vamos resolver esse exemplo aqui, ó. 2x² menos 32 igual a zero. Então, ó, 2x²
vai ser igual a 0 mais 32. Então, 2x ao quadrado vai ser igual a 32. 2 está multiplicando x, então ele vai dividir 32. Então, eu tenho 32 divididos por 2. X ao quadrado vai ser igual a 16. Eu tenho aqui uma potência. Inverso da potência é a radiciação. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Então, x vai ser igual a 4. Também posso fazer x igual a menos a raiz de 16, aonde x vai ser igual a menos 4. Então, neste tipo de exemplo, onde ax ao quadrado mais c, eu vou ter as raízes opostas, uma positiva e outra negativa. Para determinarmos os valores da equação completa, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0, nós determinamos os valores das discriminantes. A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a mais 15. Então, para determinar os valores dessa determinante, nós usamos a expressão delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Aonde nós temos as determinantes, nós vamos substituir pelos seus valores respectivos. Então, nós temos que delta vai ser igual a menos 8, que é o valor da determinante B, ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 15. Então, delta vai ser igual a menos 8 vezes menos 8, mais 64. 1 vezes 15, 15 vezes menos 4, menos 60. Então, delta vai ser igual a 64 menos 60, que é igual a 4. Então, aqui eu achei os valores das minhas determinantes. Agora, eu vou encontrar os valores das minhas raízes. Aí, eu tenho que usar a seguinte fórmula. X vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, no lugar das minhas letras, eu vou substituir pelos valores das minhas determinantes. Então, x vai ser igual a menos da fórmula, menos 8, que é o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4, todo mundo dividido por 2 vezes 1, que é o valor da determinante A. Então, ó, aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva com sinais, e aí eu tenho x igual a mais 8, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, 2. Agora, notem que aqui eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Então, a minha primeira raiz vai ser igual a mais 8 mais 2 dividido por 2, que eu vou usar o sinal positivo que está aqui. A minha segunda raiz vai ser igual a mais 8 menos 2 dividido por 2. Então, agora, ó, 8 mais 2, 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5. 8 menos 2 vai ser 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Então, o conjunto de solução das minhas raízes é 3 e 5. Aqui nós temos um outro exemplo de resolução de equação do segundo grau. Agora, é do tipo ax ao quadrado igual a 0. Então, os meus coeficientes B e C são iguais a 0.
Nosso exemplo, nós temos aqui 5x ao quadrado igual a zero. 5 multiplica x. Então, eu tenho x ao quadrado igual a zero, que divide 5. 0 dividido por 5, 0. Então, x ao quadrado é igual a zero. Ou ainda, x vezes x igual a zero. Notem que as minhas duas raízes reais nessa situação serão iguais a zero.